tudo bem? Olha só, vamos resolver aqui hoje um exercício, né, do Exame de Suficiência 2018, número 1, do primeiro semestre de 2018, né, é a questão número 2, que diz o seguinte: observe a seguir as representações gráficas da situação patrimonial das empresas alfa e beta em dois momentos subsequentes. Então, nós temos aqui o momento 1 e aqui o momento 2, a empresa alfa e a empresa beta. E aqui no gráfico estão mostrando para a gente a situação patrimonial dessas duas empresas, né? Então veja bem, aqui no primeiro momento, a empresa alfa, ela tem um passivo na medida do seu patrimônio líquido, né? O passivo exigível na medida do patrimônio líquido. Já no segundo momento, olha o que acontece. Nós temos um aumento muito grande do passivo exigível e uma diminuição muito grande do PL. Isso quer dizer que, nesse segundo momento, aumentou o passivo exigível e diminuiu o PL, correto? Na empresa beta, olha o que nós temos. Temos aqui o ativo, aqui nós temos o passivo e o PL, né? O passivo exigível e o patrimônio líquido. Aqui nesse momento nós temos que o passivo exigível ele está muito grande, né? Ou seja, a dívida com terceiros aqui ela é bem grande, enquanto o patrimônio dos sócios aqui ele é bem pequeno. Num segundo momento, olha o que acontece. Nós temos uma diminuição do passivo exigível, né? E um aumento do PL, um aumento do patrimônio líquido, não é mesmo? Olha só, a questão diz o seguinte: considerando as modificações nos elementos básicos dos balanços patrimoniais representados anteriormente, assinale ou marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. Então aqui nós temos três afirmativas, né? Então a gente vai verificar quais são as verdadeiras e quais são as falsas. Para isso a gente vai fazer a leitura e vai fazer a análise aqui da situação patrimonial das entidades, das empresas, de acordo com os gráficos, ok? Então vamos lá. A primeira diz o seguinte: no momento 2, a empresa alfa ela reverteu um passivo contingente que estava anteriormente reconhecido no momento 1. Então veja bem, a primeira alternativa diz para a gente que no momento 2, a empresa alfa, então a empresa alfa, ela realizou uma operação, aliás, ela reverteu um passivo contingente que antes estava reconhecido aqui no momento 1. Veja bem, o que é um passivo contingente? O passivo contingente ele é abrangido pelo CPC 25. O passivo contingente ele ocorre quando a empresa, né, quando a entidade, ela poderá ter um possível desembolso, né? Esse desembolso ele não é certo, né? Isso é um passivo contingente. Então vamos lá, vamos supor aqui, né? Suponhamos aqui então que nesse momento 1 aqui havia um passivo contingente, né? Aqui dentro do passivo havia um passivo contingente. Então vamos supor aqui, por exemplo, que aqui dentro desse momento 1 havia aqui um passivo contingente no valor X, né? Então aqui havia um passivo contingente no valor X. Então aqui eu tinha um passivo e aqui dentro eu tinha um valor X, que era para o passivo contingente, certo? Ok. Tá bom. Se no momento 2 a gente reverter esse passivo contingente, ou seja, se ele existe aqui no momento 1, se eu reverto ele no momento 2, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ele não vai mais existir no momento 2. Então, se ele estava aqui dentro, no momento 2 ele não existe mais, né? Então, se ele não existe mais, veja bem, aquele X lá que seria o nosso passivo contingente, ele não vai mais existir, né? Então aqui vai ser 0 para o passivo contingente. Isso vai aumentar ou vai diminuir a conta aqui do passivo? Isso tende a diminuir o nosso passivo. Vamos supor aqui um exemplo.
Se eu tinha aqui um passivo contingente no valor de R$500 mil, por exemplo, se agora no momento 2 esse passivo contingente ele não existe, isso quer dizer que nós diminuímos R$500 mil aqui na conta do passivo exigível, né? Correto? Então a tendência seria que esse passivo ele diminuísse e não aumentasse. Então veja, quando a gente compara aqui no momento 1 e no momento 2, a gente percebe que o passivo ele aumentou bastante e não diminuiu, correto? Então nesse caso, essa afirmativa ela seria uma afirmativa falsa, não é a primeira afirmativa. Por quê? Porque o passivo contingente que teria sido retirado, ele teria que diminuir o passivo se isso realmente tivesse acontecido, ok? A segunda afirmativa. No momento 2, a empresa beta, ela teria realizado uma operação de financiamento para aquisição de novos ativos. Então vamos lá. Ele está dizendo para a gente que aqui no momento 2, esse aqui é o segundo momento, né? A empresa beta ela teria realizado um financiamento para a compra de novos ativos. Então, ok. Veja bem, os financiamentos, eles estão onde? Onde que a gente coloca o financiamento? Financiamento a gente lança ele aqui dentro do passivo, correto? Então, se aqui no momento 1 eu não tinha financiamentos, e no momento 2 eu passo a ter financiamentos, onde que eu vou lançar esse financiamento? Aqui, dentro do passivo, não é? Então eu teria que lançar ele aqui dentro. Se no momento 1 eu não tinha esse financiamento e agora no momento 2 eu tenho financiamento, você concorda comigo que o passivo ele teria que aumentar, porque o financiamento ele estaria aqui dentro, né? Coloquei aqui um X só para simbolizar. Então ele teria que estar aqui dentro. Como isso não aconteceu, aliás, como o passivo ele fez foi diminuir, olha aqui para vocês verem, olha o tamanho desse passivo aqui no primeiro momento e olha como ele diminuiu aqui no segundo momento. Se realmente a empresa tivesse feito esse financiamento para aquisição de novos ativos, concorda comigo que esse passivo teria que ter aumentado e não diminuído? Né? Porque a gente lançaria esse financiamento aqui dentro. Então ele teria que aumentar e não diminuir, como foi o caso que aconteceu. Então essa segunda afirmativa, ela também é falsa, ok? Terceira afirmativa. Ao contrário da empresa alfa, a empresa beta reduziu significativamente seu endividamento em relação ao patrimônio líquido. Então veja bem, está dizendo para a gente que ao contrário da empresa alfa, a empresa beta, ela reduziu significativamente o seu endividamento com relação ao patrimônio líquido. Ela está falando que ela reduziu o endividamento, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o passivo foi reduzido, né? E houve um aumento do patrimônio líquido. Então veja bem, olha o tamanho que está o passivo aqui no primeiro momento. Está muito grande. Esse passivo ele é dívida com terceiros, né? Ele é dívidas que a empresa contraiu para estar fazendo os investimentos aqui no ativo, concorda? Se esse passivo diminui, o que está acontecendo aqui? As dívidas diminuíram. Obviamente, nesse outro momento, esse passivo tem que estar menor do que no primeiro momento. E olha o que aconteceu aqui no segundo momento. O passivo diminuiu e o patrimônio líquido aumentou. Então, o que a gente teve aqui? Uma diminuição das dívidas. Lá na empresa alfa, o que aconteceu? Aconteceu o contrário. O passivo, que era do mesmo tamanho que o PL, que é o patrimônio líquido, ele aumentou. Olha o tamanho aqui desse passivo. Então, a gente tem que essa afirmativa ela é verdadeira. Então, aqui, no segundo momento para a empresa beta, as dívidas foram reduzidas. Olha o tamanhozinho do passivo, ok? Então, nós temos que a primeira afirmativa ela é falsa, a segunda afirmativa também é falsa, e a terceira afirmativa ela é verdadeira, ok? Então, a sequência correta seria F, F e V. Então, seria a letra D. Ok? É isso aí. Tchau, tchau, gente. Até a próxima aula, no nosso próximo vídeo. Pessoal, se você gostou desse vídeo, dessa resolução, deixe seu comentário aqui embaixo, tá bom? Curte e compartilha. Tchau, tchau.